Olá, pessoal, tudo bem? Olá, vamos começar a nossa live. Vamos começar a nossa live aqui. Ok, acredito que agora esteja ao vivo. Muito bem, então, olá, boa noite, pessoal que está chegando, que vai chegar. Vamos começar então a nossa live com uma temática muito importante nos tempos de hoje, que é... Pronto, Sheilane já acabou de entrar, deixa eu logo te chamar aqui, Sheilane. Solicita para entrar ao vivo que dá certo. Pede para entrar ao vivo que dá certo. Vou fixar nosso tema. Importância dos conteúdos para os adolescentes. Conteúdos atuais. Ok. Vamos fixar aqui o tema. Vamos chegando. Olá, boa noite, Isabelle, seja bem-vinda. Vamos já começar a nossa temática aqui. Ok, Sheilane, já acessar o link para a gente poder começar a nossa super live. Muito bem. Olá, ok. Tá me ouvindo direitinho? Vendo? Sim, sim. Te dá Sim? só uma. Sim. Maravilha. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho para a gente poder começar a nossa live maravilhosa, né? Temática super atual. Então, o pessoal está chegando, vamos enviando aí para quem tem adolescente em casa, para quem trabalha com adolescentes, para quem tem relação de alguma forma com algum adolescente, praticamente somos todos, né? Todos nós temos uma Uhum. relação de alguma forma com algum adolescente, e essa temática ela é bem importante. E sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando, quem ainda vai chegar. Vamos lá começar então a nossa live, né, Sheilane? As pessoas vão chegando, Sim, vão sim. adentrando aí. A nossa live, gente, tem a característica de ser uma live pequena, né, de 30 a 40 minutos, para não pegar tanto tempo de todo mundo, mas para poder oferecer informação importante para todos. Então, vou começar me apresentando, depois a Sheilane vai se apresentar e a gente vai iniciar a nossa live. Então, pessoal, boa noite. Sou Graziele Belém, sou psicóloga clínica, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e ajudo pessoas, adolescentes, adultos, crianças a conseguirem lidar com a sua inteligência emocional. Muito bem. Sheilane? Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Sheilane Vasques, sou professora, psicóloga, atuando com a terapia cognitivo-comportamental, aqui em Fortaleza, no Ceará. Grazi está em Brasília, né? Para quem me conhece, estou por aqui. Exatamente. Estou em Brasília e Sheilane está em Fortaleza. E vamos lá começar então. Saudade, Grazi, de ti. Só assim para a Saudades gente se enormes. encontrar, né? É, assim. E a gente tem a ideia de poder fazer mais lives, né? Essas são das temáticas, depois a gente vai Sim, abordar, vai poder trazer mais outras temáticas, porque os desdobramentos são muitos, né? sim, Então vai vamos lá surgindo. começar. Isso. Vamos lá começar então com a temática de primeiro, né? Quem é o adolescente? Quem é esse público adolescente? Qual é a faixa etária? Pronto. Primeiramente, a gente pode começar dizendo que a adolescência é uma fase crucial, né, para a vida do ser humano, porque é uma fase não muito definida, nem é criança e nem é adulto, então há muitas mudanças, né, tanto na parte física, cognitiva e neurobiológica, e aí social também. É por isso que a gente está aqui, que a gente vai focar nessa questão social que envolve as gerações digitais, né, com todo esse
acervo aí de tecnologia, de muita coisa, de muita informação. Sim. Certo, Grazi? Mas assim, não há assim, uma faixa etária ainda bem definida, porque a OMS ela diz que é até 24 anos, né? Mas aí já tem, acho que a ONU até 19, aí o ECA já é outra. Então, assim, há uma variação muito grande. Então, por isso que é uma fase que precisa estar atento, né, a essas variações, essas mudanças. Sim. A gente pode complementar trazendo também a questão de que a adolescência, ela vai se iniciar, né, dos 10 aos 12 anos, vamos dizer assim. Em alguns momentos já começa aos 10 anos, dependendo de como está essa pré-adolescência dessa criança, que acaba, às vezes, sendo precoce, mas, no geral, né, a faixa etária é de 12 anos. Então, a partir de 12, se estendendo até os 23, 24 anos, essa é a ideia, né, assim, fica 20, fica 23, 24, ainda não se chegou a um consenso com relação a isso, mas a gente sabe que a maturação mesmo do cérebro, né, do adolescente, ele chega ali até os 20, 23, 24 anos. Então, até lá, a gente pode dizer que é uma fase adolescente, né? A fase da maturação. Tem adultos que ainda é adolescente, né? Tem um jeitão adolescente. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois, né? Tem tudo a ver com os esquemas, né? Sim. Então, e aí, isso. Vamos falar um pouquinho só da questão da puberdade, Sheilane, puberdade, falar um pouquinho da puberdade, que ela se dá nessa fase dos 12 anos de idade, como foi falado aqui, que essa fase da adolescência ela é marcada pelo quê? Pela descoberta desse mundo interior do adolescente, né? Então, o adolescente, ele vai promover mais idealização, ele vai ser aquela pessoa que idealiza mais, e por natureza ele acaba adotando pessoas para serem os seus ídolos. Ele se torna fã, né? E ele acaba adotando as pessoas para serem justamente, Grazi, nessa questão, porque a live é tão curtinha, mas o crucial aqui é falar da questão da aprendizagem, né? Então, o que é o ser humano? O ser humano é tudo aquilo que ele aprendeu na vida, e está aprendendo, juntamente com os instintos, né? Porque aí você vai lá para as questões cerebrais, que é essa questão do instinto mesmo, né? Os naturais, não tem como a gente lutar contra eles, é uma coisa bem primitiva ainda. Mas o que chama a atenção hoje em dia é porque esses instintos estão tão à tona, né? Por que as pessoas não estão conseguindo controlar esses impulsos? Será que tem a ver com as questões de comportamento digital, esses exageros, né, que estão ocorrendo? Então, assim, dá até uma pesquisa, né? Se tiver psicólogo aí assistindo, é um tema para ser pesquisado e observar para fazer um trabalho. Perfeito, Sheilane. Você tocou no ponto crucial, né? Como os adolescentes hoje em dia estão voltados para os seus afetos, né? Instintivamente, eles estão muito voltados para as emoções. Estão mais reagindo que agindo, né? E acabam sendo presas fáceis para os conteúdos que a gente vê por aí. Conteúdos esses que a gente está englobando aqui, que são o quê? São filmes, são livros, né? São músicas, todos esses contextos que envolvem o social, que o adolescente está inserido, é o que a gente vai falar aqui. Isso. E aí uma coisinha também importante, Graziele, que eu andei lendo no livro da Carmen Beatriz, que agora está de cabeceira, né, é um paradoxo plástico. Porque as pessoas tendem a pensar que depois que foi descoberta a neuroplasticidade cerebral, acha que sempre a neuroplasticidade é uma coisa positiva, mas não, né? Esse cérebro, ele também pode se desenvolver para o lado negativo, vamos dizer, de coisas que podem acarretar doenças psíquicas, né, transtornos, enfim. E aí ela vai chamar de paradoxo plástico. Que aí vai tanto produzir comportamentos flexíveis como comportamentos rígidos. E esses comportamentos rígidos, eles têm tudo a ver com os conteúdos que hoje estão sendo, né, assim, à torta e à direita na internet. Os meninos têm acesso livre a todo tipo de conteúdo,
né? Assim, não que Uhum. seja proibido, mas que os pais estejam atentos. E eu gosto muito quando ela fala em 3 palavras, que é filtrar, codificar e avaliar. Ou seja, os pais têm que estar junto com os filhos para ver o que eles estão aprendendo, né? O que é que está Uhum. ocorrendo, né? Com consequência desse aprendizado, o que é que está Sim. tendo nesses comportamentos, está tendo algum pensamento automático, insistente, né? E já já a gente entra na questão das fanfics. Sim, já já a gente entra, agora não. E realmente é importante que os pais estejam atentos ao comportamento dos filhos, né? Não só o comportamento, como as companhias que esses filhos estão tendo. Porque o que acontece? Por ser adolescente, por entrar nessa fase adolescente, ele acaba se tornando aquela pessoa mais introvertida. Então, vai se isolar mais, né? Vai ficar mais no mundo Isso. dele. Existe muito essa questão, assim, eu atendo alguns adolescentes e os pais vêm falar: ah, a gente combinou aqui uma questão de que não pode mais entrar sem bater na porta. Tem que bater na porta. E aí, Graziela, isso aí foi ladeira abaixo, porque agora a gente perdeu o contato com os nossos filhos. A gente tem que pedir permissão para entrar e agora fica mais difícil, ele fica isolado ali, a gente tem que praticamente encontrar um assunto para poder entrar e tem que ser um assunto muito relevante. E isso me chamou a atenção, Sheilane, porque é uma realidade de muitos, né? Então a gente tem que Sim. pensar assim, até que ponto vale a pena eu estar negociando tanto com o meu adolescente, né? Até Uhum. que ponto vale a pena eu estar aceitando tantas regras que ele está trazendo para mim como pai, e eu aceitar isso naturalmente e parar e Isso. pensar, pera, mas o que que isso vai me causar de consequência? Veja, que causou a falta de diálogo entre os pais e o adolescente, porque ele acabou se tornando muito isolado, né? E existe essa tendência realmente ao isolamento. Você quer falar? Parece que cortou um pouco. Tá me Foi, ouvindo? ficou escuro. Pronto, pronto. Voltou. Ok. Pode continuar, Graça. Pronto. Então, eu estava comentando a respeito disso. O adolescente tem essa tendência a se isolar, e aí até que ponto vale a pena estar negociando tanto assim com esse adolescente? Porque eles trazem, vão Isso. trazer as reivindicações deles, né? Precisamos de privacidade, precisamos de mais espaço, mas espera lá. Até que ponto vale essa privacidade? Até que ponto vale esse realmente você ter que respeitar tanto assim? Porque se a gente está Uhum. nesse mundo individualista como a gente está hoje, se deixar, o adolescente pode passar um dia inteiro, às vezes, dentro de um quarto, e o pai e a mãe não sabem que conteúdo ele está acessando, não é Sim, verdade? sim. E a cultura não ajuda, né? A nossa cultura hoje, Sim. contemporaneidade, ela está incutindo novas crenças, né, nesse adolescente. Então ele vai arraigar isso lá na frente, né, na vida adulta. Então essas Sim. crenças que a gente vê muito no consultório, né, que é difícil você tirar da noite para o dia, né, pensamentos Uhum. automáticos, comportamentos repetitivos, obsessivos, é justamente por Uhum. conta dessa cultura, né, que a todo custo diz não tem mais como negociar. Então, o adolescente, a criança Exatamente. já, né, já desde cedo, o adolescente, assim, parece um mini adulto. Né? Eu posso Isso. tudo, mas na hora que tem um problema, não tem maturidade para resolver. Aí os pais têm que entrar e muitas vezes são culpados. Então, assim, hoje tá uma inversão muito grande. Tem que tomar Certo, muito Grazi? cuidado com essa. Sim. Você quer Pronto. Uma complementar? coisa interessante, Graziele, que eu vi no livro da Carmen, né? Também tem um livro do Cérebro que se Transforma. Eu achei muito bacana essa relação que eles fazem dessas novas crenças. E eles fizeram uma pesquisa com adolescentes lá em Portugal, que não tem muita diferença dos daqui, né? Que ele vai dizer o Sim. seguinte: quais são os pontos positivos e negativos que os adolescentes acham em relação a esse mundo de hoje, esse universo digital, com essas facilidades, né, com tudo que tem hoje. Então, os pontos positivos é justamente, eles acham que é interessante esse alcance que o mundo virtual dá. Então, hoje, com um smartphone na mão, você faz tudo, né?
Você assiste aula, você faz compras, você se comunica, você tira foto, você faz tudo que você imaginar. E aí também Sim. a criatividade nas relações, né? Porque eles passam a perder, de certa forma, uma timidez, ou essa imaturidade que eles têm, muitas vezes no face a face, né? E também em relação à possibilidade de um relacionamento afetivo, porque esses que são mais tímidos, né? Esses fóbicos sociais, por exemplo, eles têm essa facilidade de encontrar uma pessoa que dê certo para eles, um namoro. Mas, porém, contudo, todavia, os pontos negativos aqui me chamam a atenção e acho que você também vai concordar. Que os amigos, eles podem mentir e enganar na internet, né? As pessoas forjam ser quem não são, né? E os adolescentes, para serem aceitos, eles vão fazer isso, vão mentir, vão enganar. Também tem outro ponto que eles colocaram, que é essa obsessão mesmo, essa necessidade de likes, que é o reforço positivo lá, Sim. Grande né? Que a gente problema tanto hoje em fala. dia. Que Sim. as pessoas vivem assim atrás desse reforço positivo, porque é o cérebro que está querendo. Ele necessita desse reforço positivo. E as pessoas geralmente não sabem que o cérebro, se você não souber comandá-lo, ele vai mandar em você, né? Por conta dos instintos lá da Perfeito. primitivos mesmo, certo? Outra coisa também, Grazi, que ele falou aqui, a questão da popularidade, né, nas fotos, postagens, eles estão realmente, assim como se tivesse novas configurações, novas crenças e comportamentos estão vindo. E o que é preocupante? Mais síndromes e mais transtornos estão para surgir. Então, se a gente não se unir, se a sociedade não se unir, os pais, professores, interessados que as coisas se resolvam, vem muita coisa ruim por aí, certo? Então, assim, saber Pronto. mediar esse adolescente nas redes, né? Verificar o que é que ele está vendo. Não é que seja proibido, nem proibir, porque tudo que é proibido, a pessoa tem curiosidade de saber o que é, né? E quer. Então, assim, é importante que os pais estejam atentos. Sentar, ver o Falar que um é está pouquinho, vendo. sim. Acho que é interessante a gente falar um ponto aqui, né, Sheilane, que é a questão do desenvolvimento da autonomia, né? A adolescência tem essa característica de ser essa fase que se deve sim promover a autonomia desse adolescente, né? Promover para ele momentos em que ele possa começar a se desenvolver sozinho, então de repente cozinhar alguma coisa sozinho, fazer ali uma atividade que pedir para ir lá fora, meu filho vai comprar alguma coisa ali para mim, você vai e volta, porque quando ele faz isso, ele vai desenvolver essas habilidades sociais, né, de poder falar. Quando ele fala ali com o atendente, seja do McDonald's ou de outro canto, ele vai aprendendo a desenvolver essa fala e vai se tornando, como você falou aí, menos fóbico, né? Menos envergonhado, menos tímido. E aí já vai trabalhando as habilidades sociais na prática. Porque no dia a Sim, dia, que a gente tem visto são adolescentes com muita timidez, muito introvertidos, não conseguem se relacionar, e muitas vezes isso tem relação com as mídias, né? Com as redes sociais, com o uso excessivo do celular, porque sim. existe um mundo paralelo, que é o celular, que se entende que ali eles conseguem fazer tudo. E aí eu já vou entrar em um ponto que é o metaverso, né? Que infelizmente o metaverso vem surgindo aí, e é uma inovação tecnológica que veio prejudicar aí os adolescentes, porque o que é o metaverso? É um mundo virtual, completamente conhecido, mas nos quais eles vão exercitar estar lá dentro, fazendo coisas variadas, como se fosse uma realidade, né? Só que imagine a confusão que isso vai gerando no adolescente. Ele não consegue diferenciar direito o que é realidade e o que é fantasia, né? E aí ele pode, às vezes, sem querer, reproduzir certos comportamentos. E aí, já puxando para o gancho que você falou da questão do cérebro, né? Que o nosso cérebro não consegue fazer muitas vezes a diferenciação do que é real, do que é irreal,
né? Se ele vive aquela coisa, se ele acredita, se ele vive em si, sente no cérebro, para o cérebro já aconteceu. Então, essa é a realidade, a gente sabe disso, a neurociência já traz. Então, por isso que a Isso. gente é tão, né, apaixonado pela neurociência nesse sentido, porque Sim. o cérebro não Eu não consegue consigo diferenciar. desvencilhar TCC da neuro, não tem como, né? Para mim, Ah, as duas sim. tá tudo relacionado, né? Faz parte do processo. Eu queria que a gente entrasse nos conteúdos em si. O que que você acha? Posso ir perguntando Pode para ser. você? Assim, o tempo é curto, Grazi, mas assim, eu peguei algumas séries, né? As músicas a gente sabe que são as que a do momento, né? As letras todo mundo conhece. Agora, os livros e as séries é que chamam a atenção, porque os adolescentes hoje estão lendo muito livro, assim, meio que. Não sei se as pessoas conhecem o termo fanfic, né? Então, é o que está na boca deles. O que é que Explica aí. minha fanfic. O Minha que que é a fanfic fanfic? hoje. Fanfic é a ficção, né? Que do inglês significa fanfiction, que são histórias criadas por um fã a partir de histórias originais que já existem, de livros, de séries, de bandas musicais, né? Assim, então o adolescente, por exemplo, hoje ele tem uma fanfic de imaginar, certo? Isso é tudo criatividade deles, de que Sim. tá assistindo um filme, por exemplo, do Crepúsculo, e de repente ele é o Harry Potter, e tá lá naquele filme. Então é uma misturazinha que eles fazem, né? Isso tem Hum, tudo a ver com com o digital, porque o digital hoje pode tudo, né? Então eles sim. ampliam essas vontades, vamos dizer assim, Uhum. imaginárias. Então eles vão longe, né? Então a gente sabe que existe de pessoa para nem todo mundo é igual, então um pode pensar de um jeito e não tem nenhum problema, mas outro já pensar e já voar longe e não voltar para essa realidade. É um ponto que Então, tem que ser observado, então, entendeu? deixa eu ver se eu compreendi. Seria Tá. uma mistura que eles fazem na cabeça deles, e isso vai para a escrita? Eles chegam a É, escrever sobre essa mistura? Como é? chegam a escrever, chegam a desenhar, dependendo de cada habilidade que eles possam ter, outros ficam só na imaginação, certo? Ah, Vou te dar um entendi. exemplo. Por exemplo, o filme do Tom Cruise fez muito sucesso, né? Então vamos supor que a geração lá do Tom Cruise da década de 80, 90, que era loucas por ele, né? Tem uma fanfic com o Tom Cruise, Hum, mas em outra situação, sei lá, em outro filme, em outra história, certo? uhum, ok. Lá na. Diz aí um filme do Batman. Pronto, tô lá com o Tom Cruise, mas ele é o Maverick dentro de outro filme. Isso é uma fanfic. Parece loucura, né? Uhum, Mas eles criam. Entendeu? Aí o que eu tô querendo dizer é que alguns se saem bem, porque eles têm essa esperança de que essas fanfics venham a ocorrer. Essas fanfics também podem ser com pessoas próximas, que para eles pode ser um ídolo, um professor, sei lá, uma pessoa que é apaixonado. Tudo hoje em dia, né, tem relacionamento com essas paixões do adolescente, e aí que levam a essa problemática que a gente está trazendo hoje aqui, que é essas realidades paralelas, né? Está muito em alta por conta do mundo virtual. eu É queria bem adentrar doido um isso, cara. pouquinho, É é, bem doido, sabe? Assim, bem malucão mesmo. eu queria adentrar um pouquinho, mais nos conteúdos que a gente também tem visto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a cultura de hoje, o Sim. impacto que tem causado nos adolescentes de hoje. A gente sabe, pode comparar as gerações passadas, né? Nós somos de gerações Uhum. passadas, nós podemos comparar o que que a gente observa hoje dos adolescentes, de hoje com os adolescentes de antes. Os conteúdos de hoje extremamente sexualizados, né? Voltados muito para os afetos. Então, parece que tudo, gente, tem relação com os afetos. É como se não Uhum. pudesse mais ter nada relacionado a você desenvolver o seu intelectual, a você poder simplesmente mergulhar numa história sem ter um objetivo sexual ali. Infelizmente, a gente tem observado hoje em dia que os conteúdos estão sexualizados, né? E isso parece ser interessante do ponto de vista do mercado para poder explorar esse adolescente. E qual é o impacto, Isso. Sheilane, que você observa hoje, vendo esses conteúdos para o adolescente?
Grazi, eu vejo assim, eu acho que em toda época tem esse tipo de coisa, né? Antigamente também tinha, mas assim, como havia um cuidado, vamos dizer, eu não estou dizendo que os pais de hoje não estão tendo cuidado, mas eu acho que em certas épocas eles foram mais eficientes nesse sentido de observar e de dizer, de orientar o que é para ser feito. Eu não sei se é por conta de eventos, né? Ah, trabalho o dia todo, não está vendo o que o menino está fazendo, o que é que está acontecendo na escola, certo? Então, talvez seja essa coisa de deixar mais frouxo, que pode estar ocasionando esses comportamentos mais não aceitáveis, vamos dizer assim, hoje em dia, Uhum. entendeu? Mas acho que em toda época, não é que a época dos nossos pais, dos nossos avós foram melhores. Não, também tinha certas coisas que não eram agradáveis. Hoje em Você acha? dia, né, tá assim, não tem mais mensagens subliminares, tá arregaçado. Ao meu ver, tá muito aberto. Né? Hoje em dia se fala até se vamos pensar fora da caixa, mas não é todo mundo que consegue pensar fora da caixa se não tiver um adulto orientando. Tá, vamos pensar fora da caixinha, vamos avaliar. Mas não é deixar o menino solto para ter todo tipo de informação que tem na internet, ao Deus dará, né? Porque coisa ruim vem por aí. Você não A pode gente tem que esperar coisa ficar, boa. tem que orientar, né, os pais nesse sentido de realmente ficar atentos, né, aos conteúdos que estão sendo Isso. ofertados no Uhum. YouTube, nas plataformas de streams, porque como tem essa Isso. questão de do pai realmente da mãe ter que sair para trabalhar, o adolescente fica sozinho. A questão é, se a base for trabalhada desde criança, numa questão de autoridade, de responsabilidade, de respeito, de conquista, né, daquele diálogo entre pais e filhos, quando chegar na adolescência não vai estourar tanto Uhum. assim como alguns a gente vê, né? Então é natural que aconteçam, por exemplo, um assunto na adolescência com a puberdade, que é a questão da pornografia. Isso. A pornografia explode. A questão é, eu vou permitir o meu filho acessar a pornografia? Entende? Até que ponto vale a pena você permitir? Aqui é uma reflexão que eu trago, né? Até Isso. que ponto vale a pena você permitir? Ah, vou permitir porque é interessante que meu filho conheça. Quem foi que disse? Uhum. Baseado em que conhecimento? Né? Os conhecimentos que a gente Isso. traz aqui são exatamente opostos. Quando a criança, quando a adolescente entra em contato com a pornografia, ele vai o quê? Estimular o imaginário dele de forma negativa. Ele vai começar a Uhum. imaginar diversas coisas ali, vai criar, às vezes, até expectativas irreais, que ele Uhum. vai tentar alcançar depois com um parceiro ou a parceira, e aí? Ele não vai O alcançar. vício, né? E o vício também, né? Perfeito. E está muito vinculado, por exemplo, o vício tecnológico também ao vício na pornografia, porque é um caminho, né? Eles fazem justamente essa rota digital justamente para chegar na pornografia. E da pornografia vem esses comportamentos obsessivos, repetitivos, que chegam na clínica, né? E a gente muitas vezes não sabe, se não souber a linguagem deles, realmente não tem como codificar, entendeu? Porque a linguagem deles hoje em dia, Graziele, não é linguagem corporal, mas tem uma linguagem também que eles chamam até de internetês, né? Tem coisas que eu não sabia que eu fui atrás de saber. Sim. Temos como, por exemplo, os símbolos e os emojis é só o que eles usam, que é um problema também até para professor na hora de escrever. Porque eles querem Uhum. escrever com símbolos, e aí fica complicado, né? Complicado, né? Termos como, por exemplo, talarica. Eu lá sabia o que era talarica, lá se vai eu atrás de descobrir. O que Aham. é a menina dizendo, né, na escola? Ah, professora, é quando alguém está de olho no seu namorado e ela é uma talarica. Olha, Sim, os termos. pois é. Vibe, trollar, memes, spoiler, stalkear. Ah, o contatinho, crush, chipar, né? Uhum. Cancelar, que a gente já. Então, assim, até os adultos estão usando, porque parece até que o adolescente hoje é os reizinhos, né? Fala tudo e até os adultos querem imitar. Não é bem assim, eu acho que tá tendo assim, uma inversão. Acho que pode ter
um nívelzinho, assim, igualar em certos momentos, mas acho que o adulto ele tem que estar sempre aqui para poder comandar, vamos dizer assim, para não deixar o navio afundar. Perfeito. É muito importante essa hierarquia, né? Essa autoridade. Ficar claro para o filho, para a filha, quem é o pai, quem é a mãe, que existe sim uma autoridade ali. Existe, deve haver um respeito. Hoje em dia a gente não tem visto mais, mas é interessante que comece a se voltar a esse tipo de comportamento que é falar com a mãe senhor e senhora. A gente não vê mais. Mas é para Não, começar a fazer isso, porque é interessante, uma fala de respeito, e a linguagem, ela diz muito do comportamento, né? Então, como você falou, o adolescente chegou na fase adolescente, pronto, mudou tudo, e agora nós que mandamos em casa. Até que ponto, né? Até que ponto se é permitido acontecer isso? Não é para ser assim. A adolescência não é para ser uma situação tão traumática, tão complicada. Não é para ser assim. A gente sabe que existem as mudanças físicas, emocionais, cognitivas, todas as mudanças sociais. Óbvio que existe, né? A tendência ao adolescente ter problemas emocionais é muito maior do que uma criança, porque ele está com os nervos à flor da pele, ok. Por isso a necessidade de fazer terapia na fase adolescente. Mas não quer dizer que é o desejo dele que precisa reinar dentro da casa. Ele precisa aprender a também coordenar-se junto com os pais, e os pais também precisam entender isso, né? Assim, na verdade, essa autoridade, ela, quando ela é estabelecida, ajuda muito mais no processo. Pronto. E aí você olha para o radical da palavra autoridade, né? Vem de autor, né? Então, quem é o autor? Quem veio primeiro? Então, assim, eu acho que está faltando isso. Tem muito Sim, reizinho hoje em tá dia em faltando casa, isso. a criança, e a criança, aí começa de cedo. Chega em adolescente, pronto. É o dono É, do pedaço, né? Então, eu acho que os pais hoje em dia têm que estar de olho nisso aí. Tem que ter um importante. momento, né? Eu sei que a maioria trabalha, como eu, como várias amigas que eu conheço, mas tem que ter um momentinho de qualidade, né, para estar conversando, para estar olhando o que é que estão assistindo, o que é que estão lendo, e se está repercutindo nos comportamentos, que é o principal, porque fica ali Sim. bem, né, a coisa nítida, vamos dizer assim, é superficial, mas a gente está vendo ali, né, bem nítido, certo? E aí, Graziele, em relação a esses conflitos, né, essas discussões entre pais e filhos, eu acho que a gente dá outra live, viu, em relação a isso. Dá outra live, porque o choque de gerações, né? Essa geração dos pais de hoje, e já meio que já veio afrouxando alguma coisa, não estou dizendo aqui, gente, de forma alguma que é errado ou que é certo, tá? Cada caso é um caso, mas ao que me parece, né? Não foi que eu li em livro, é que houve um rompimento assim muito grande, afrouxaram tudo, e aí tem muita gente hoje perdida sem saber o que fazer, como educar seus filhos, terceirizando, colocando em colégio, botando a culpa no Estado, botando a culpa no psicólogo, botando a culpa em todo mundo, mas Sim. não quer assumir, né, suas atitudes, seus atos. E isso é muito complicado para a sociedade em geral, porque cada indivíduo ele é importante dentro da sociedade, né, como uma célula que um dia vai fazer alguma coisa, vai favorecer ou vai prejudicar alguma coisa dentro da sociedade. Então é importante que todos, né, verifiquem os seus atos em É por isso relação que ao estamos aqui, adolescente. para a gente poder também ajudar essas pessoas que estão desorientadas, esses pais que estão desorientados a poderem resgatar. Porque, gente, é importante falar aqui também, né? Existe, dá para resgatar ainda. Não é porque o seu adolescente está isolado num quarto, sei lá, 6 horas por dia, né? Não está mais conversando com os próprios pais, que é super comum, né? Que não tem como resgatar. Dá para resgatar, e um dos pontos é a terapia, né? Um bom psicólogo que trabalha o quê? O desenvolvimento da autonomia desse adolescente, entender que esse adolescente tem uma parcela de responsabilidade. Então, aqui eu trago o ponto de que
É importante que ele esteja dentro de casa, colaborando nos papéis que ele pode exercer. Então, papéis são esses: ajudar dentro de casa, né? O básico, né? Lavar louça, ajudar a Isso. secar, se souber cozinhar alguma coisa, cozinha. Então, assim, o adolescente ele quer e precisa disso, desse desenvolvimento da autonomia. Então, ele pode pesquisar lá no YouTube uma receita, ele mesmo realizar. Então, isso é maravilhoso, porque ajuda no processo de Sim. socialização, né, dos pais e filhos juntos, e ele vai se sentir participante, ele precisa estar devolvendo para a família. Essa questão de que, porque é meu filho, é minha filha, não paga nada, não faz nada, é um grande erro, né? Já quero dizer aqui que é um grande erro. A gente tem visto muito hoje, né? Vou trazer exemplos que eu vejo mesmo no consultório, essa questão de que o adolescente é o hóspede da casa, é o hóspede, né? Está no Isso. hotel. E não A gente vê está. muito. A gente vê muito, está no hotel. Quer dizer, não faz nada, só pode estudar, é obrigação dele. E olhe lá quando ele estuda. Então não é bem assim, gente. Quem estiver vendo a live, vamos começar a repensar isso aí. Esse tipo de postura não é bacana, não é legal. É. Inclusive, isso já pode começar na fase infantil, né? Já desenvolvendo essa criança para poder ajudar em casa, né? Ajuda em algumas atividades necessárias, vai crescendo dentro da idade dela. E como adolescente, ele também vai desenvolvendo ali, vai ajudando, porque ele se sente participante, ele se sente integrante, ele colabora com os pais, e vai ter aquilo que você falou, o respeito à hierarquia, né, a questão da Uhum. autoridade em si, e ele vai poder se sentir mais envolvido. E isso é resposta para a sociedade, porque o adolescente vai conviver na escola, no futuro trabalho do estágio. Então, se ele sabe se desenvolver bem em casa, ele vai conseguir se desenvolver bem também fora. Olha, infelizmente, Graziele, quando a gente fala em hierarquia, tem educadores que não aceitam. Mas eu Sim. não entendo por quê. Porque eu acho que não entende o que é a palavra, né? Às vezes é o Você tem que. desconhecimento, né, da palavra, não sabe. Não entende, porque a hierarquia não é autoritarismo. A gente sabe que antigamente sempre existiu, né? Violência, agressão, realmente se utilizando da hierarquia. Mas não é bem assim. A hierarquia é justamente quem está na frente, quem veio primeiro, quem aparentemente sabe Perfeito. mais, ou quem dá, né, tem mais um Uhum. know-how, vamos dizer, dentro do seu papel dentro social. E aí, esse adolescente que está em aprendizado, que ele é aprendiz, ele tem que ouvir para Sim, modelar, né? Isso, lógico, a gente tem que também ver quem ele vai modelar, né? Depende de cada família. Então, se uma família é equilibrada, ele tem que se manter equilibrado e seguir essa linha. É assim, no mais simples do dizer da palavra, entendeu? perfeito. Eu Sheilane, acho que o adolescente, Graziela, os pais, o quanto antes começasse terapia com adolescente, principalmente aqueles que na infância já demonstram algum ponto, alguma sinalização ali de problema, já começar uma terapia para prevenir, né? Porque não pode esperar a vida adulta, ou então na adolescência mesmo, que exatamente, ocorra alguma coisa, né? com Que certeza. muitas vezes acontece, que a gente sabe que é mais na adolescência que vem esses transtornos, e esperar, não, vai logo, leva, porque se né, tiver, já vai resolvendo. Exatamente. Então, eu trouxe aqui umas perguntinhas no sentido de da gente trazer também, Sheilane, dicas para esse pessoal, para que eles possam estar promovendo esse momento de relacionamento, porque é uma das grandes questões. Como eu faço para me relacionar com uma adolescente, que ele só quer saber de ficar isolado, tá? Uhum, Então, isso. você quer trazer algumas dicas? Eu estou com umas aqui Pronto, anotadas. assim, se um adolescente for mais assim isolado, ele gostar mais de ficar em casa assistindo TV, séries ou vendo celular, que está muito comum. Então, os pais criarem, né, oportunidades de, vamos fazer aqui um cine, pipoca, o que é que você quer assistir hoje, né? Eu, por exemplo, lá em casa, eu assisti uma série todinha e já estou esperando aqui o outro episódio que a menina já falou,
que é uma tal de The Umbrella Academy. Eu não gostei muito, mas ela amou, porque aí na cabeça dela, né, tem toda a Hum, fanfic e tudo, e aí eu vou meio que tentando entender. Até então tá tudo bem, né? aham, Eu sim. gostei muito do Cobra Kai, né? Que o Cobra Kai é Aham, aquele. gostei também, recomendo. Isso, que tem Cobra os Kai, ele é equipamentos. e é o repaginado, né, gente? É o novo que foi lançado, É bem a legal. continuação, né? E Dele pega adulto. justamente essa linha adolescente, né? É, o Daniel Bem San. Então ele, bacana. ele faz reflexões, né? Tem o bullying, que é o mais comum Sim, hoje em dia, né? Na vida social do adolescente, em escola, em onde quer que vá. Eu acho que o Cobra Kai é bem interessante para assistir com os pais. E os sim, pais ficarem ali brincando, né? Conversando e vendo o que é que eles estão achando do filme. perfeito. Tem o Walter Banks, mas eu assisti também todinha, quase canso. Quase não, cansei, mas eu assisti até o fim. E são Uhum, adolescentes assim bem problemáticos, né? Tem problemas com a justiça, com a família e tudo. E eles são assim, vivem livres, né? E em todo risco, vivem no mar. E aí as meninas uhum, adoram, né? Porque eles são bem sim, bonitões, aí elas acham o máximo. Só que assim, é um risco, porque eles aquilo ali é só imaginação, porque aquilo ali não tem sentido na vida real. Então, se um adolescente for fazer uma fanfic daquele jeito ali, ele morre. Ele não vai uhum. fazer pular de um navio para o outro, nadar o Mas homem atirando. aí é que entra, Sheilane, a mediação do adulto, né? Isso, Quando está assistindo ali com o adolescente o filme, ele está promovendo também, pode promover conversas, reflexões, ou quando acabar o filme, ou a série, ou então no momento mesmo, porque aí já vai mediando aquela relação, né? Trazendo as ideias, reflexões, né? Promovendo exatamente. esse puxar também para o chão, deixar também voar nas fanfics, mas trazer para a realidade também, né? Isso. Aquele seriadozinho, Emily in Paris, é bom para treinar o inglês, né? Mas ali eu acho que, dependendo da idade, também tem cenas de sexo, É, né? Não que eles já seja vão proibido, estimulando tá? bastante, É. estimulam E aí bastante. também tem essa. Eu comecei a assistir, mas eu não terminei, porque é uma série bem longa, é de insaciável, né? Em inglês, Insatiable, que é as consequências do bullying, que ela é muito gordinha, né? E ela sofre bullying na escola, no Hum, bairro dela, em todo lugar. E aí chega um momento que ela emagrece, fica bem uhum, bonita, vai concorrer a concurso de beleza e tudo. Só que uhum, para ela saciar essa fome dela, que acho que não é mais fome física, é uma fome mesmo de vazio, né? Ela passa a matar as pessoas, né? Ela passa a assassinar. Eu não cheguei a ver o final. Então forte, é né? outro filme que é importante, assim, os pais observarem quem está assistindo, como é que eles estão vendo, como é que Sim, estão interpretando, né, Graziele, para poder não vir consequências ruins. sim, E tem várias, só são tem. alguns. Eu me lembrei aqui de dois filmes que não são bacanas, não são legais, não são seriados ou filmes, que é o Round Six, né? Não é um bom Sim, filme para poder assistir com crianças e adolescentes, porque ele tem cenas de violência explícita, né? E eles utilizam das músicas infantis para fazerem as cenas de violência. Então, isso. Aí, aquela brincadeira batatinha frita um, dois, três, eles põem uhum, exatamente esse som da música para poder fazer as maldades, né? E as cenas explícitas. Tive caso de paciente que assistiu, mas era paciente criança, 10 anos que assistiu e teve crise de ansiedade. E ele uhum, não tinha esse quadro de crise de ansiedade. sim, E por aí vai, né? Que eles lançaram as máscaras. um É pouquinho. preciso ficar realmente. Ah, sim, eu falei das máscaras que eles lançaram do Round Six. Então, até máscaras Sim, lançaram. Então, é preciso, sim, ter essa supervisão. Quando a gente fala em adolescente, em criança, é supervisão do conteúdo. Não adianta você também dizer assim, ah, se vira, assiste o é. que quer, vê o É que porque quer. às Você já está vezes a mãe, crescido.
às vezes, Graziela, eu vejo muita mãe dizer assim, o menino já é grande, já sabe fazer, mas não é só Exatamente, tamanho, é só é tamanho. O só cérebro tamanho. não está Não está amadurecido. maturada ainda, exatamente. Então é muito complicado. E aí depois Muito. o menino faz uma besteira, faz uma coisa, como é que pode? Tá entendendo? Então, é Não essa está atenção maturado que os pais ainda. têm. Está Isso. desenvolvendo ainda essa noção de responsabilidade, essa Uhum. racionalidade, porque tem muito essa questão da emoção. Isso. Então, eu também quero complementar aqui muito nesse sentido mesmo, né? Então, promover para esses adolescentes as conversas, as rodas de conversa, as rodas de leitura, os filmes Cine Pipoca, como você trouxe para cá. Então, colocar filmes legais, interessantes. Não Uhum. deixar que também eles escolham tão facilmente. Assim, você dá uma olhadinha antes. É importante dar uma supervisionada. Quem é pai, quem é mãe sabe, tem que ficar toda hora olhando os conteúdos que estão tendo, que estão chegando, toda hora os filmes. Vamos falar das Isso. músicas aqui. As músicas estão Geralmente muito eles não querem, sexualizadas. Graziele, geralmente não querem os pais por perto, né? E aí uma estratégia que se pode utilizar é justamente fazer amizade com os pais dos colegas, né? Porque eles querem estar em Uhum. pares. Então, assim, não quero, né? Tem esse rompimento com o adulto, né? Com a Tem, infância, não tem quero esse mais saber dos rompimento. pais. Acho que, pronto. É, Então, é importante se criar essa estratégia de amizade, né? Com os pais dos colegas, inventar sim, eventos, né? Assim, para eles, mas que sim. tenha sempre ali algum adulto que possa Uhum. estar olhando, que possa estar mediando ali as brincadeiras, enfim. Eu até Eu, anotei aqui, Sheilane, eu gosto muito do livro da Samia Marcilli, e ele fala da questão da sexualidade e tudo mais, e aí fala do adolescente e fala que é um momento de descoberta, de fato, né, desse universo interior, e fala que realmente existe esse descolamento, né, do papel dos pais, é como se não sim, quisesse mais os pais como referência, mas eles vão buscar outros adultos. Então, esses outros isso, adultos podem ser esses pais que você falou, esses colegas, os pais, né, essas pessoas que são próximas aí, que têm os filhos também, que aí eles vão buscar outra referência, né? exatamente. É isso, eu acho Perfeito. que. E a TCC é assim, eu sou suspeita em falar, porque eu já rodei pela psicanálise, é muito boa também, mas a TCC eu me encontrei, porque uma terapia é assim, muito. Que o pessoal até chama, é muito superficial, mas não, no superficial tem muita coisa para você trabalhar, né? Acho que quem fala que é Então, superficial é quem não estuda, porque não é nem um pouco isso, não é superficial. superficial, é muito, é ampla, tem muita coisa a ser feita. E antes de Claro. você mergulhar no profundo, você tem que ir para a superfície para ver o que é que tem lá, né? Você tem que limpar primeiro e tudo, deixar isso assim, falando em outra linguagem, né? Tem que ver Sim, e a primeiro o que você TCC, pode fazer. todas as abordagens são importantes, né? Cada um dentro do Não, seu contexto e tudo mais. Mas a TCC tem a indicação sempre da questão científica, né? Assim, já é, tem estudos, as estudos científicos evidências, né? comprovando, né? Mas todas as abordagens são importantes aqui. Eu acredito que cada uma tem o seu papel. E se a pessoa fala que é Sim, superficial, porque acho que ela não estudou, assim, porque realmente não tem como ser superficial com TCC. Tanto de não tem. literatura que sai, não está no gibi. Para a gente E finalizar, Aaron Beck era psicanalista e foi para a TCC, né? Foi o criador. sim, para a gente finalizar aqui, eu queria só tocar num ponto importante, queria também que você falasse sobre isso, que é como hoje em dia, né, os adolescentes estão viciados em sentir prazer, né? Esse prazer, ele engloba-se tanto na questão da pornografia em si, como alimentação, como tudo que vai contra a obrigação, tudo que vai contra a necessidade de fazer alguma coisa mais racional, que vai contra o desejo, é exatamente hoje a tendência do adolescente. E se você tem Isso. visto isso hoje, o que você acha sobre isso? Isso aí tem tudo a ver com a psicologia evolutiva, né? Porque desde que o
desde a época dos homens, do Homo sapiens, né, o cérebro, ele busca o quê? A sobrevivência, então, o prazer, ele não quer sofrer. Então, aí o cérebro, ele vai se evoluindo até nesse sentido. Então, chega-se hoje, o adolescente só quer o quê? Prazer. Então, ele quer comer coisas gostosas, geralmente calóricas, ou que não fazem muito bem, mas eles querem se saciar. E aí, os neurotransmissores, você sabe mais do que eu, que eles estão ativos, né? Então, a dopamina, a serotonina, então eles vão lá para cima. Então, eles querem essa repetição. O cérebro pede essa Constante, repetição, né? né? E vamos fazer Constante. relação com as redes sociais. Pronto, as redes sociais, esses likes, são os reforços, justamente está Exato. criando novas crenças, né? Essas crenças vão se construindo a partir disso aí. Então, esse reforço, esse prazer que ele sente de ser curtido, de ser elogiado, né? Ao meu ver, não é tão bom assim. Ele também tem que passar por frustrações, né? Por Sim. limitações, cair um pouco na A real. realidade, né? A realidade. E A cair na real. realidade é essa. Eu concordo com você, eu vejo muito isso, assim, essa tendência a buscar o prazer excessivo, né? Então, busca-se o prazer excessivo em todos os campos, pornografia, alimentação, frustrações não podem existir. Então, aqui entra aquele campo que às vezes os pais podem super proteger aquele adolescente, e aí vai estourar aí na crise de ansiedade depois, porque ele não sabe lidar com coisas pequenas do dia a dia. Às vezes está na sala de aula, tem que conversar com um novo amigo porque perdeu o outro amigo, e aí só aquele ponto já é um ponto para ocasionar uma crise de ansiedade, uma necessidade de controle. Então, Isso. isso a gente pode fazer também, continuando com o teu link, falando sobre as relações, as mídias, né? Assim, como tem essa influência dos likes, dos comentários. Então, se não tenho tantos seguidores, não vale a pena. Se não tenho tantas curtidas ou É, comentários, eu não sou importante, né? Não valeu a pena. E isso vai é gerando o porque quê? Um nível passa pequeno mil de coisas, passa mil coisas na frustração. cabeça deles, que às vezes eles Exato. verbalizam, às vezes não, né? Mas a gente sabe que é basicamente semelhantes, né? Não é igual, mas é semelhante. E aí tem uma coisa interessante aqui, Grazi, que é importante a gente falar, que é Hum. nessa que a psicologia evolutiva ela vai falar que a forma de pensar, de aprender e de agir, né, eles podem Uhum. ativar ou desativar genes. Ou seja, a genética, não sei se você já ouviu falar na psicogenética, né? Na Sim, epigenética, aliás, né? Que sim, a esses genes, epigenética. eles vão se construindo, se contingenciando até se estabelecer e ficar, né? Então, ao longo do percurso da evolução humana, esses genes eles vão se fortalecendo e enfraquecendo, dependendo da cultura, de uma série de coisas que nos envolve, entendeu? Uhum. E aí é bem assim, a gente tem que ficar de olho, porque Tem, tem muita gente que não tá nem aí para isso não, viu? pois é. Realmente, assim, o assunto ele é bem complexo, né? Dá bastante conversa entre nós, mas a gente espera que tenha contribuído para as reflexões com relação aos adolescentes, tanto para quem passou por aqui, como para quem ainda vai assistir. Essa live vai ficar gravada. Faço questão de deixar, acho que ela é muito importante. É um prazer estar com você aqui, Sheilane, dividindo com você esse espaço. A gente já tinha feito uma live antes, né? Acho que há uns 2 anos atrás. E agora estamos aqui de novo, estou muito feliz. E é isso. Quer deixar suas palavras finais? Grazi, muito obrigada pelo convite, estava morrendo de saudade de você. Quando aparecer por aqui, a gente vai se encontrar, né? Nosso café, que não deu certo, viu? Verdade. Com certeza. E assim, a live, né, foi bem sucinta, foi um resumão, né? Eu fui Aham. falando aqui aleatório, porque o tempo é muito curto, mas eu espero que eu tenha contribuído em alguma coisa, né, para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir. E é isso, vamos para frente, vamos estudando e vamos Sim, trazendo mais contribuições. é isso aí. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada para todos que ficaram aí. Aguardem as próximas lives, próximos vídeos que iremos fazer, tá bom?
Beijo para todos e até a próxima. Ai, vamos Tchau, tirar uma tchau. selfie. Tirar uma selfie, Ceilane. Vamos tirar uma selfie? Dois, três já. Pronto. Beijo, gente. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, Ceilane.